Com a ausência dele, claro, levei isso lá para minha casa e nesta primeira organização a gente acaba se deparando com coisas que eu não imaginava, né? Então tem coisas que eu não imaginava que ele tinha, mas é algo que me instiga assim. Eu acho que ele deixou um legado que a gente não deve haver um hiato aí, é preciso que tenha continuidade, porque acho que se tem uma memória esportiva muito rica. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo com Terra Vermelha, com mais uma entrevista aqui no canal no YouTube. Um dos propósitos do canal e do projeto Tempo Todo é preservar, recuperar, contar boas histórias, preservar a memória esportiva aqui de Juí e da região. E quando se fala em preservação de memória, em histórias muito bem contadas, não tem como não linkar com o pai de todos nós no jornalismo esportivo. Eu estou falando, é claro, de Ademar Campos Bindé, seu Bindé que nos deixou no ano passado, em junho, e que segue na pauta diária. Ele deixou e participa das nossas programações esportivas com muita frequência. E por isso o Tempo Todo convidou para esse momento de entrevista, aqui na Casa da Terra Vermelha, hoje, João Luiz Bindé, um dos filhos do seu Bindé, a quem eu agradeço pela presença e te pergunto se já deu tempo de abrir gavetas, revirar algumas coisas dentro da organização do seu Bindé em termos de estatísticas, de histórias do futebol, do esporte em geral e das outras pautas que ele se dedicava, Bindé. Muito obrigado pela presença. Olha, Luiz, eu quero em primeiro lugar buscar lá no prefácio do primeiro livro do pai uma frase que eu encontrei escrita pelo professor Argemiro Jacob Brum, em que ele diz que convite assim não se recusa, aceita-se, né? O professor Argemiro se referia ao convite para escrever o prefácio daquele primeiro livro. Então, o teu convite, estou aqui aceitando com muito orgulho de poder falar do legado que o pai, que o seu Bim, como a gente muitas vezes chamava, que o Ademar Campos Bindé, jornalista e escritor, deixou para nós da família e certamente deixou para a comunidade de Juí. Não deu para organizar ainda tudo não, tá? Tem muita coisa no material dele, tá? O que deu tempo foi de guardar, separar coisas, fotos, registros históricos, publicações dele, anotações, isso está bem guardado para que a gente gradativamente volte a mexer e ir organizando como uma forma de manter vivo o legado que ele construiu ao longo de décadas. Como curioso, natural e também pela profissão, já acompanhava, já dava uma vasculhada enquanto o seu Bindé trabalhava com as pesquisas dele, ou tem muita coisa que para ti é novidade, João? Luiz, quando eu era bem mais novo, tá, eu tinha mais contato com coisas, com materiais de pesquisa do pai. Ele tinha coleção de placar, tá? Revistas não só de esporte, enfim, muito recorte de jornal. Depois eu confesso que a gente acaba se distanciando um pouco, né? A vida vai nos impondo velocidade, né? O meu trabalho, então isso fazia com que eu não tinha muito contato com esse material. Com a ausência dele, claro, levei isso lá para minha casa. E nesta primeira organização a gente acaba se deparando com coisas que eu não imaginava, né? Então tem coisas que eu não imaginava que ele tinha. Por exemplo? Por exemplo, o primeiro livro dele, tá? Que é o Futebol em Juí, lançado em 1988, lançado na data dos 50 anos de aniversário do São Luís, tá? Que ele tem numa pasta lá datilografado todo o texto, todo o livro,
tá? Tá lá, primeira via do livro, tá? Todas as páginas, desde o prefácio do professor Argemir. Tem uma segunda pasta, que é a segunda via desse livro, tá? Depois eu encontrei numa caixinha as páginas diagramadas desse livro. Né? As gerações mais novas aí dos jornalistas não sabem o que era montar uma página de jornal, né? Naquela época eu não peguei o chumbo, tá? Mas com certeza o processo de diagramação de um jornal, de um livro, era bem diferente do que se tem hoje. Então eu encontrei página por página do livro ali naquela caixa, assim como também encontrei os fotolitos, né, que era a outra etapa depois da diagramação, antes da impressão do livro. Então, confesso que principalmente essa caixinha ali com o livro diagramado foi algo que, quando eu me deparei com aquilo, mexeu muito comigo. Sem dúvida nenhuma, e também pelo significado dessa obra, né? A gente já vai adiante com outros assuntos, mas eu tenho um registro assim que é engraçado e ao mesmo tempo ele dá a importância para esse livro do futebol amador de Juí, que é o Paulo Assis. Ele diz com frequência, quando alguém pergunta sobre quem jogou bola nos anos 60, 70, 80, ele diz: você está no livro do seu Bindé, você não fica na tua. É uma referência para quem jogou até os anos, final dos anos 80, que esse livro é de 88, né? E é único, ele é exclusivo, né? Relíquia para quem tem guardado, e que o seu Bindé, não sei se ele imaginava isso naquela época, mas ele é uma obra para ser pesquisada com muita frequência, né? Tem dados muito precisos, é uma coisa impressionante que faz parte da carreira do pai, não é, João? Ele, na época, ele trabalhava no Jornal da Manhã, quando surgiu o livro, tá? Foi estimulado dentro do Jornal da Manhã, lembro bem do apoio do ex-prefeito Emílio Peronde, né? Que ajudou, que estimulou ele a escrever esse livro. O também ex-prefeito Vanderlei Burman, patrono do São Luís, né? Então foram pessoas que, além de toda a equipe do Jornal da Manhã, que se envolveu. O livro foi montado, diagramado, digitado dentro do Jornal da Manhã de forma gratuita, né, pelo jornal, como uma forma de resgate, de recuperação, e está aí, como você diz. Quem jogou futebol naquela época está no livro. Tem que estar no livro. E ele pega um período muito rico e que eu imagino o quanto ele curtiu de fazer isso, porque pequenos atletas que ele formou na escolinha do Gaúcho, lá na montanha, naquele período brilhavam como profissionais, né? Os irmãos Wiesmann, o Dado, depois Chico, goleiro, aparecem ali no livro com grande destaque. Então, imagina o quanto ele tenha gostado de também documentar aquilo, né? Porque ele tinha acompanhado essa história desses guris, Bindé. Eu acho que exatamente, acho que o que o pai consegue trazer nesse livro, assim como também ele procurou em outras obras, até fora do esporte, né? Seja lá das etnias, ou enfim, alguns outros livros de resgate de alguns momentos históricos, me parece que ele consegue trazer também um pouco daquilo que foi a vivência dele, né? Ele não só buscou o depoimento de alguém, como na verdade ele fez parte. Em muitas das situações ele fez parte dessa história. Então, com certeza, escrever, resgatar isso é um legado que para ele trouxe uma enorme felicidade. Vou fazer também um recorte aqui, porque estamos entrevistando o assessor corporativo e de comunicação da Unimed Noroeste RS, que seguiu esse caminho do jornalismo, assim como outros dois irmãos teus. Como foi essa costura em casa, vendo o pai, vocês crianças, e vendo ele saindo cedo e voltando no final da noite? E em que momento para ti, né, veio essa confirmação daquele momento difícil que é a decisão sobre que destino profissional seguir, Bindé? Olha, eu acho que o pai, na verdade, falando da minha vida, da minha experiência, né?
O pai com certeza influenciou muito, seja na questão profissional do jornalismo ou seja pelo gosto do esporte, né? Eu não sei se é mais gosto pelo esporte, paixão pelo jornalismo, ou se é paixão, ou se é o inverso, né? Na verdade, eu cresci acompanhando o pai para o Estádio da Montanha. A gente morava aqui próximo da Soja, na rua que depois vai dar reto lá no portão da montanha, né? Domingos, início da tarde, ou o pai era secretário, tesoureiro, presidente do time, diretor de futebol, técnico, sei lá, ele era alguma coisa, né? Então, domingo, no início da tarde, a coisa mais comum era acompanhar o seu Mindé subindo para a montanha, né? E acho que dali vem muito o gosto meu, pessoal, pelo esporte, né? Hoje, dificilmente perco um jogo do rubro na Baixada, e aí também se mistura um pouco a questão do gaúcho e do São Luís, né? E o jornalismo também foi algo natural, né? Nós éramos 4 irmãos, o Carlos, o mais velho, já falecido, foi o primeiro que foi para o lado do jornalismo. Eu segui esse caminho também. Eu acompanhava muito o pai na redação do jornal, ia muito para dentro da redação, ainda na época do Correio Serrano, depois no Jornal da Manhã. E eu lembro que quando eu disse, eu também vou para Santa Maria fazer jornalismo, o pai só disse uma coisa: eu não vou dizer sim nem não. Tu sabe o que é a profissão. Se tu quer, vai em frente. E aí, de fato, eu também fui para o jornalismo, que é o caminho que depois também a Marilise, anos mais tarde, seguiu, os 3 formados pela Federal de Santa Maria. No meio, entre eu e a Marilise, o Márcio, também já falecido, que a gente brincava que era o ovelha negra da família, que ele foi para a área das ciências contábeis, né? Mais das exatas, tá? Então, com certeza, teve muito da influência do pai, tanto no gostar do esporte, quanto no caminho do jornalismo. E algo que a gente já conversa há quantos anos, né, Mindé, mas eu nunca te perguntei, jamais ele interferiu, mais recentemente, mas também já quantos anos que o São Luís está de volta, né, desde 86, ele não interferiu nesse teu gosto pelo São Luís? Hoje a gente fala dos momentos em que ele também tem a possibilidade de declarar o amor dele pelo São Luís, mas essa coisa dos autênticos, do gaúcho, que a gente tem até hoje, alguns que não torcem pelo São Luís porque são tricolores da montanha, e tu logo demonstrou, né, toda a simpatia pelo São Luís da Baixada. Não, o pai nunca me chamou para o canto aí para dar um puxão de orelha, para dizer, está indo muito na Baixada. Nós somos gaúchos. Não. Tá? Foi algo muito natural, assim, né? Como eu disse, cresci indo para a montanha, acompanhando os jogos do gaúcho, tá? O gaúcho parou com a atividade profissional, né? Daí teve um auge do São Luís ali, pela década de 70, né? Até o São Luís, até parar o futebol profissional naquele momento. Ali eu estava na Baixada sempre, na geral, tá? É onde eu prefiro, é o meu lugar, na geral. Tive um período que eu ia para o social quando eu estava fazendo esporte, tá? No Jornal da Manhã. Aí eu acabava indo para social, né? Aí eu era cronista esportivo, não era torcedor. Lugar de torcer na geral. Né? Lugar de torcer na geral, tá? O pai nunca teve nenhuma influência e assim, de mostrar desconforto com isso, né? Sou bem sincero, eu não tenho camisa vermelha do São Luís. Sim. A minha camisa mais antiga era branca, agora eu tenho a octa preta. Me sinto mais confortável indo para a Baixada de branco ou de preto, tá? Mas não tenho crise nenhuma quanto a isso e vou usar um dos recados que o pai deixou no final, né? Que a gente não tinha conhecimento, eu e a minha irmã Marilise ficamos sabendo desses recados depois, né? Que ele diz que ele declara uma paixão, um gosto também pelo São Luís, que o time dele é o Grêmio, mas que não esqueçam que o lado especial do coração dele é gaúcho. E eu acho que esta frase também diz muito para mim, também é verdadeira para a minha vida.
E impressionante no caso do seu Bindé, profissional que acompanhou por muito tempo e depois você fez isso acompanhando o São Luís, fazendo o setor. Jamais você encontrava no texto alguma alfinetada no São Luís ou algo assim, por mais duro que fosse para ele ir todo sábado, todo domingo, toda quarta para um jogo na Baixada do time que era o adversário daquele do coração dele. E não esqueço o dia numa entrevista em que ele me corrige quando eu chamei o seu Bindé de fanático pelo Gaúcho e ele saltou longe. Fanático não, só um torcedor, foi dirigente, não aceitou o termo fanático, João. Eu acho que esta é uma característica assim bem interessante, né? O pai fez crônica esportiva por muito tempo, começou lá no Correio Serrano, depois no Jornal da Manhã por anos, e eu não tenho nenhuma lembrança de que ele tivesse em algum momento demonstrado lá que tivesse sido criticado pela forma como escreveu um texto. Eu acho que ele tinha, de fato, assim, uma isenção muito grande em relação a isso, né? Claro, né? Nós somos jornalistas, né, Luiz? A gente sabe que às vezes a escolha de uma palavra e não de outra tem um significado, né? Mas acho que em nenhum momento o pai foi acusado, aquele teu texto lá tu escreveu porque tu é gaúcho, né? Eu imagino ele como dirigente, quem sabe até como técnico do São Luís, como é que foi chegar na segunda-feira e fazer a crônica do jogo de domingo que ele tivesse perdido, tá? Mas eu não tenho recordação nenhuma de crítica, tanto que agora, quase nos últimos anos dele, ele é convidado, e eu sei o quanto isso encheu de orgulho para ele, de escrever este último livro aí sobre a história do São Luís, né? O quanto isso significou para ele, depois receber um reconhecimento com o título lá do São Luís, isso para ele é algo que trazia muito orgulho. A gente já fala sobre isso também do livro, só queria voltar, porque para escrever esse livro, ele precisou de muita informação que ele armazenou, que ele tinha, para além das entrevistas, né, atualizadas que ele fez. Tem um dado ali no livro que ninguém tinha, que é a longevidade do Pontes como treinador, né? Onde estão essas anotações? Como ele guardou isso, Bindé? Luiz, eu vou trazer um diálogo meu com ele, quando ele foi fazer, na época ele escrevia, a memória pode não ajudar muito, acho que era para o Repórter, para o jornal Repórter, tá? Que ele foi fazer uma cirurgia do quadril, tá? E ele tinha deixado 2 ou 3 textos prontos, aí ele fez a cirurgia em Porto Alegre, voltou, e aí teve um pouquinho de dificuldade na recuperação, e eu me lembro que nos primeiros dias que ele estava de volta em Ijuí, eu não tenho escrito agora para o final de semana, coisa e tal. Tá, pai, vou escrever, anota aí, a gente digita para o senhor, manda para o jornal. Não, mas como é que eu vou ir para o museu lá para pesquisar, algo assim? Eu olhei para ele e disse, mas da onde que o senhor precisa ir para lá? O senhor tem coisa na sua cabeça? Tá? Então, uma que a gente queria que ele ocupasse a cabeça e não ficasse pensando na dor do quadril, né? E acho que no esporte também, com certeza, né, Luiz? Ele, à medida em que ele viveu muitas situações, ele tinha isso assim com uma clareza impressionante. Eu cansei de dizer para ele, e a gente ainda às vezes em encontros de família, a gente brinca. Se a gente perguntasse algo relacionado à família, aos irmãos dele, aos avós, coisa e tal, não sei, tem que ver isso, coisa e tal. Se tu perguntasse que dia que botaram a arquibancada no 19 de outubro lá, que dia que fizeram algo na montanha, que dia foi a inauguração da iluminação lá na Baixada, ele tinha a resposta pronta, tá? Então, tem muita coisa anotada dele na mão, tá? Tem uma espécie de uma agenda ali, que tem algumas anotações dessa época desse livro do São Luís, tá? Em que ele ia fazendo anotações ali de coisas que depois ele ia atrás e viraram entrevistas e viraram textos. Tu te sente provocado em dar sequência a isso, a essas estatísticas? Agora,
Recentemente, no sábado, São Luís e Grêmio, eu tinha anotações passadas pelo seu Bindé da última vez, que era o jogo 39, então esse era o 40, quantos jogos o São Luís tinha vencido, quantos gols tinha feito no Olímpico, o primeiro jogo em Ijuí. Alguém tem que seguir contando isso, João. O pai tem 3 pastas, tá? Que começa lá em 1900, na década de 30 lá, e que vai até alguns anos atrás. Ali nessas 3 pastas ele tem anotações dos jogos, das escalações, o dia, quem foi o árbitro, quem levou o cartão amarelo, eventualmente alguma situação inusitada, um gol que foi anulado, uma situação anormal do jogo. Ele tem essas anotações em 3 pastas. Depois, nos anos mais recentes, isso está já no computador, tá? Um desafio que eu vejo é exatamente como digitalizar aquelas informações mais antigas, até como uma forma de facilitar a pesquisa de algumas coisas, né? Agora o São Luís foi jogar recentemente lá em Bagé, né? Quer dizer, quanto tempo tinha sido a última partida do São Luís lá contra o Guarani em Bagé, né? Deixa só eu registrar essas coisas... que era isso, São Luís contra o Guarani. A gente não pensava 2 vezes e ligava para o seu Bindé, né? Telefonava e não dava meia hora, ele vinha. A última vez foi tanto que eu recorri a ti, né? Eu lembrava que era 2008, num jogo que o São Luís havia vencido lá, daí chegou a informação. Mas era a nossa referência, né? E isso tudo com detalhes, observações, se o jogo teve alguma intercorrência, algo inusitado, senão ficha técnica dos 2 times, substituições, tempo do gol, arbitragem, desde o início. Isso. Com certeza eu me sinto instigado, tá? O que está me faltando é tempo nesse momento, tá? Mas pegando agora esse período inicial agora do gauchão aí, tô com anotações lá dos jogos do São Luís, tá? Como uma forma de tentando manter isso. Preciso ir encontrando tempo aí no meio entre as atividades profissionais, entre família, amigos, né? Mas é algo que me instiga assim. Eu acho que ele deixou um legado que a gente não deve haver um hiato aí. É preciso que tenha continuidade, porque acho que se tem uma memória esportiva muito rica para as gerações futuras. Isso. E sobre essa memória muito rica, então, já que o nosso canal é esportivo, essa obra do São Luís, né? Que a mim não surpreendeu quando ele é convidado, e parece que não tinha nenhum segundo nome, era o presidente Pitol e os demais dirigentes escolheram a dedo, é o seu Bindé, quem vai escrever essa história, né? O principal torcedor do adversário dos anos 50, 60, 70 vai escrever a história do São Luís, como tu disse há pouco, o quanto isso gratificou, né? Significou para ele. Foi, com certeza, nunca ouvi dele a obra mais importante, né? Tem momentos, assim como o primeiro livro é um marco, né? A coleção de livros das etnias também, né? Uma série de livros, o resgate de outras, o Ouro Verde foi um outro clube, né, amador que ele também escreveu, CTG Farroupilha, algumas histórias de família, de empresas, né? Mas com certeza o livro do São Luís é uma das grandes obras finais dele, né? E a gente via o quanto ele estava empolgado com esse desafio, né? Eu lembro do dia de lançamento do livro, lá na Expo Ijuí, lá no Parque de Exposições, no stand do São Luís. Aquela semana antes do lançamento do livro, a angústia dele, porque ali ele já tinha uma limitação a mais para caminhar, estava usando andador, e como é que eu vou chegar lá? Então, porque ele tinha que estar lá, né? Lógico que ele queria estar lá, e para ele, com certeza, esse livro tem um significado muito grande entre as 23 obras dele. E eu, com muita alegria, né, tenho uma mínima participação no livro, né, mas eu tenho histórias para contar por vários dias sobre a confecção, a elaboração desse livro, porque ele fazia pedidos
eu não estou conseguindo falar com o presidente Noveleto. Consegue uma mensagem do Noveleto? Sim. O que o senhor quer, seu Bindé? Quero isso, tá. Aí eu fazia. Mas teve um caso específico que ele me pede para falar com o Betinho, e eu falo com o Betinho num período de emoção, que ele acaba tendo o nome dele inscrito na Calçada da Fama lá na federação, e o Betinho, então, que é a grande referência do São Luís nos seus agora 84 anos, o Betinho diz que ele tinha virado um atleta porque quem o buscava em casa de Belina era o seu Bindé. E aí ele ficou todo constrangido porque, puxa vida, eu estou escrevendo o livro, né, do São Luís e vou me vangloriar aqui. Ele ficou com aquilo, né? Aí encontramos uma saída, é o meu nome que vai, o texto é meu, seu Bindé, o depoimento foi para mim, não é? O senhor não está forçando o seu nome aqui no livro para contar uma só, entre tantas histórias que esse livro reservou também e que ainda posso contar mais para frente. Tem muita gente ainda por aqui, daqui uns 10 anos eu conto. Você inverte o lado aqui. Bastidores do livro do São Luís, né? Histórias maravilhosas, né? O pai, ele tinha muito isso, assim, de valorizar as pessoas que... E num dos outros recados que ele deixa, ele diz isso, de que ele agradece às famílias, às pessoas que confiaram nele as suas histórias, né? Então, com certeza, ali em relação ao livro do São Luís também tem muito isso de ex-jogadores, de ex-dirigentes, de treinadores que ajudaram ele a resgatar tantas histórias aí do rubro. Para quem não compreende o que você está dizendo aqui, eu vou detalhar. O seu Bindé deixou escrito para ser lido no velório dele, né? Alguns momentos e homenagens muito pontuais para algumas pessoas. É disso que você fala, né, Bindé? É importante, sim, deixar isso claro. Para surpresa minha, da minha irmã Marilise, tá? De todos da família, o pai havia confiado a uma amiga dele ligada ao Círculo de Escritores, Letra Fora da Gaveta, alguns recados, né? A nós, seus filhos, ao próprio Círculo de Escritores, a pessoas que marcaram a trajetória dele, né? Então ele deixou inúmeros recados, tá? Agradecimento ao povo de Juí. Ele se orgulhava muito de ter recebido o título de cidadania, né? De ser cidadão de Juí. Ele era natural de Campo Novo, então distrito de Palmeira das Missões. Então essa série de recados que eu, logo depois do falecimento dele, ainda ali nos primeiros dias depois, em junho, eu fiz questão de compartilhar, porque eu acho que eram recados que a gente não deveria guardar apenas para nós da família, eram recados que a gente, pelas redes sociais, deveria tornar públicos e compartilhar. Muito bom. Te agradeço pela presença aqui, Bindé, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui na Casa da Terra Vermelha, nesse nosso projeto do Tempo Todo, e compartilhado, né, informações sobre essa grande figura, né, o pai de todos, como eu chamo, do nosso jornalismo, e que orgulha tanto a todos vocês, o seu Bindé. Muito obrigado, Bindé. Se me permite, Luiz, no final, eu preciso dizer que estou aqui com um amigo, né? Bindé e Berger se cruzam há bastante tempo, seja lá pelos tempos do professor Florencio Berger, lá no CAP. Vale lembrar que naquele jogo de vôlei aqui em Ijuí, verdade, do Minas e de um outro time, o professor Berger e o seu Ademar Campos Bindé, sim, foram os dois homenageados, estiveram dentro da quadra. Ficaram no banco de reserva. Ficaram no banco de reserva, um de cada time, né? Isso aí. Seja nos tempos que você foi meu aluno no curso de jornalismo, isso mostra o quanto a gente tem de empatia, de amizade. Então, muito obrigado, meu colega jornalista Luiz Henrique Berger, meu irmão do coração.
João Luiz Bindé, assessor corporativo e de comunicação da Unimed Noroeste, aqui conosco em mais uma entrevista no canal o Tempo Todo, Terra Vermelha, no YouTube. Se inscreve no canal, se assim for do seu interesse, acompanhe nossas matérias no site e até a próxima.